É perigoso os atendimentos em grupos de apometria? Olha, eu estou falando sobre grupos de apometria de um lugar que teve 9 grupos de apometria e já participei de vários grupos de apometria e eu tenho uma crítica muito pesada, que inclusive pode ser que muitos apômetras, membros de grupos que ainda estão em pé, né? Vão se chatear, né? Mas a gente não está aqui para agradar todo mundo. Aliás, não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para dividir com você coisas importantes que eu não vejo ninguém falando. Então, acho que é melhor eu falar, né? Para alertar aí. A minha crítica em relação a grupos de apometria é que a maior parte deles são uma extensão do grupo mediúnico de alguma religião. Eu sou contra a apometria e a captação psíquica ligada a um viés religioso. Eu entendo que perde eficácia terapêutica, eu entendo que perde a possibilidade de termos uma abordagem no âmbito terapêutico. Essa é uma crítica de um terapeuta, tá? Não de um espiritualista. De um espiritualista no sentido de praticante da espiritualidade, eu acho bom ter grupos de prática de espiritualidade que utilizem as técnicas integrativas de consciências. Isso é bom, né? Você ter médiums de um centro que criam um grupo para atender ali os participantes do centro, né? Márcio, você está sendo incoerente, você está falando que é bom, mas ao mesmo tempo você está falando que tem uma crítica. Tem, eu vou fazer essa crítica aqui para que ela seja construtiva, para que de repente esses grupos, embora ninguém vai ligar para nada, né? Que eu sei que não vai ligar para nada, mas quem sabe aí pelo menos eles, sei lá, coloquem um pouco mais de atenção nisso. Então os grupos de apometria, eles foram se transformando em grupos ecumênicos, né? Com uma mistura muito grande de informações, etc. e tal. O ponto crítico é que o apômetra que está acessando o campo dos atendidos a partir de um viés religioso, ele vai ter aquela percepção do campo da pessoa muito dualizado. Então, se ele tem bases cristãs, e o cristianismo ele dualiza o mal, né? Tá na cabeça da pessoa, ela cria essa esquizofrenia do bem e do mal, né? Então, tal entidade é do mal, tal entidade é do bem, né? E ela é do bem sempre, né? Ela é vítima sempre. E aí, o que você vê nos atendimentos? É a velha história, o mago negro que, sei lá, um dia o mago negro estava lá no plano umbralino, resolveu então te perseguir, aí foi te perseguir, aí o mago negro está no seu campo e que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que está atrapalhando. Aí você também vai descobrir que a amante do seu marido fez um trabalho contra você e é por isso que o seu casamento se desmanchou. Aí você vai descobrir que tem um obsessor kármico que está atrás de você, que está te perseguindo, que já vem de geração para geração. O que eu quero dizer é que os atendimentos eles não fogem muito de um clichê, de uma mentalidade, de um olhar, a partir de conhecimentos que são alimentados nestes ambientes. É uma guerra do bem contra o mal, só que com personagens diferentes. Então, você tem as entidades que são do bem, aí você tem as entidades que são do mal, aí tem aquela briga disputando você, e no meio que não sai daquilo. Não vou te falar que não tem trabalhos. Eu trabalho com isso, a gente realiza 200 captações por mês no Projeto Vida, etc e tal. Não vou falar para você que a gente não trabalha destravamentos, obsessor kármico, problemas de gente que fez trabalhos contra você, etc e tal. Mas o problema é quando você condiciona a sua percepção dos campos sutis a partir de coisas que você leu, de coisas que você escutou
Então você entrar no plano espiritual a partir de livros que você leu, romances que você leu, e eu não, eu não tenho muita paciência não. Então eu penso que você vai ser terapeuta, você tem que ser. Tem outra coisa, um outro problema grande que tem nesses grupos que tem um viés religiosos. Você é julgado. Então, se você faz parte de um grupo de apometria que tem um viés da religião X e você, sei lá, você é uma mulher e você cometeu um aborto quando você tinha 16, 17 anos, você pode ter certeza que você vai ser julgada. Você vai ser julgada porque o aborto é errado, você não deveria ter abortado, e agora esse feto, o espírito desse bebê vai te perseguir pro resto da sua vida, e que você vai ter que esgotar o seu karma nessa encarnação. E se você acredita nisso, você pode ter certeza que você vai ter um adoecimento psicológico muito grave, tá? Então você é a favor do aborto? Não, eu sou terapeuta. Como terapeuta, eu atendo pessoas. Você tem que atender pessoas, o terapeuta, ele tem que atender as pessoas mais ou menos com o mesmo espírito de um médico. Então, médico, cirurgião, plantonista, tá lá no plantão, ou a equipe médica, né? Tá lá no plantão, a equipe são os enfermeiros, anestesista, né? A equipe médica tá lá no plantão e aí chegam 2 pacientes. Um paciente, ele tomou um tiro da polícia, era o bandido. O outro paciente tomou um tiro do bandido. Você vai ter que socorrer os 2 pacientes da mesma maneira, sem julgamento, porque você é médico. O terapeuta, ele tem que ter esse espírito. Se ele não tiver esse espírito, se ele partir de um lugar condicionado, ele vai fazer mais mal para a vida da pessoa do que bem. E aí vem minha crítica sobre esses grupos. A outra coisa é gratuito. É gratuito, mas você tem que assistir palestra. É gratuito, mas você tem que entrar numa fila de espera do INPS. Aí não perde o efeito terapêutico. Muitas vezes não dá para você fazer um atendimento a cada 3 meses. E essa coisa do gratuito também, quando você vai, a impressão que dá é que estão fazendo um favor para você. Você sai muitas vezes de lá, claro, você é ajudado, você é acolhido, não estou dizendo que isso não acontece, mas muitas vezes você sai com um sentimento de dívida. Então eu acho, de um olhar como terapeuta, para mim, o outro ponto é que os trabalhadores, como são voluntários, diminui muito o comprometimento. Uma coisa, por exemplo, meu atendimento, 2 atendimentos por mês são R$1.500. Uma coisa é o grau de comprometimento, de responsabilidade do seu processo terapêutico. Outra coisa é eu te atender gratuito. Você vai poder reclamar? Você vai poder reclamar, não gostei do atendimento, eu não quero continuar, não fez efeito. Então, o grau de comprometimento diminui muito. De um viés, de um olhar de terapeuta, eu sou muito crítico. Mas, entre você não fazer nada, né? Aí eu estava falando dos voluntários. Então, os voluntários, muitas vezes, eles vão de boa vontade, de boa fé, mas não tem estrutura, não tem preparo, não tem cursos mais estruturados. O grau de comprometimento é muito, muito inferior. Não importa a performance do apômetra, o que importa é o fator vibracional. Então você vai acessar fragmentos de consciência, como que você vai organizar isso tudo? Né? Aí sempre tem uma saída, né? É a fraternidade espiritual, é o arcanjo tal e tal, é ele que, tá, então tá, entendi. Então é isso, tá bom? Use comentários, o que você acha disso? As minhas críticas, elas são todas em prol de coisas que eu amo muito. Eu só critico o que eu valido, o que eu valorizo. E é difícil você ver um grupo de apometria se manter vivo por muito tempo. Ele quebra rápido, pela vaidade. Beijo no coração, muita paz, boas vibrações. Tchau, tchau.